Good afternoon and welcome to the Black Consciousness Festival and our actual celebration of Black Consciousness Day today. We join with our brothers and sisters, our friends, our family across in Brazil as we commemorate this great day. We remember Zumbi as we move forward. And this conversation is going to be a very interesting one because we have two young artists joining us from Brazil who are going to share with us. The lead for this conversation today is Heather McIntosh Simon, who is a woman of many talents, but is most well known in the fields of education and performance. Heather studied foreign languages at the Catholic University of Goiás in Brazil, from where she graduated in 2004. She has since gone on to complete a master's degree in the teaching of Portuguese as a foreign language. Heather has been a successful performer of the Calypso art form for the past 33 years. During her career, she has won several titles, including the National Junior Calypso Monarch of Trinidad and Tobago in 1995, and the National Calypso Queen of Trinidad and Tobago in 2002 and 2011. Heather participates in Calypso events in Trinidad and abroad and lectures in Portuguese and Brazilian studies at the Department of Modern Languages and Linguistics at the University of the West Indies at the St. Augustine campus here in Trinidad and Tobago. So thank you and welcome, Heather. Muito obrigado pelas suas palavras, Dona Érica. E sejam bem-vindos. Salve, Brasil! Feliz Dia da Consciência Negra. Bom ver os senhores aqui. Obrigado por terem entrado aqui na nossa Zoom e também na nossa plataforma do Facebook, para compartilhar esse dia, ou pelo menos parte desse dia com a gente. A gente está aqui com uma conversa, um seriado de 20 conversas sobre a consciência negra, o que é ser negro nessa parte da diáspora. E eu tenho comigo, para conversar e para poder comemorar esse dia, artistas brasileiras, jovens artistas brasileiras, que vão falar com a gente como que eles usam a arte como uma plataforma para poder aumentar e melhorar a consciência negra aqui no Brasil, né? Então, meu primeiro amigo que eu preciso apresentar é meu amigo com nome afrancesado, né? Eu tenho gente negra no meio do Brasil com nome francês. Eduardo, boa tarde. Como vai o senhor? Você sempre me faz ir. Boa tarde. Estou muito bem. Boa tarde, lindo. Você? Tá bom. Como que você está comemorando esse dia hoje? O que significa esse dia 20 de novembro para você em Sergipe? É sempre uma data não muito festiva, de certa forma. A gente acaba, né, celebrando a nossa existência, porque é importante. Mas a gente sempre lembra, né, que é necessário lutar, né, que as diversas formas de tentar nos eliminar, né, estão aí, que a gente precisa continuar focado, né. Hoje mesmo já recebi uma notícia, né, de que um homem negro foi espancado no supermercado aqui no Brasil, né. Todos os dias isso vem acontecendo, né. Mas é isso, 20 de novembro para mim significa isso. Sempre essa é uma data comemorativa, mas também de reflexão sobre quem nós somos e o que devemos fazer. Então, vamos partir daí, né? Quem é Eduardo? Quem é você? O que é que você faz? Entendeu? Por que é importante eu passar uma hora conversando contigo? Você é importante por quê? Primeiro, eu tenho que dizer a você que explicar quem eu sou é uma coisa difícil, assim, eu não consigo. Às vezes eu fico, será que eu estou dando conta? Não sei, eu fico meio
perdido, mas, assim, Eduan nasceu em 1997, filho de um negro e de uma mulher negra também, mas, né, um homem negro retinto, e mãe, né, uma mulher que tem em sua origem indígena, né, no interior de Alagoas, que é também um estado daqui do Brasil. É sempre difícil. Mas, assim, estou me formando agora em 2021, provavelmente, em licenciatura em História. Desde 2015 venho produzindo telas, pinturas, né, desenhos, de forma profissional, né, de forma recreativa desde a minha infância. Eu venho desenvolvendo isso sozinho, nunca tive aula, nenhum curso de artes, de nada, né? E a partir da minha adolescência é que eu comecei cada vez mais buscar a minha identidade negra, né? A minha origem. E respondendo a pergunta por que que é importante, porque é que se a gente não luta, se a gente não comemora, se a gente é, é deixado para trás, né? A gente é esquecido. A gente está nesse processo genocida, né? Desde o início, né? Da colonização e é isso. Se a gente não mantém a nossa identidade, nossa história, né? Ninguém mais vai deixar, ninguém mais vai contar essa história. Uhum. É impressionante para mim a sua fala sobre o sofrimento que tem passado o povo negro no Brasil, né? Olha, a gente tem a entrada do nosso outro amigo. Boa tarde, Bruno, chegou! Entrou? Boa tarde! Boa tarde, Bruno. Boa Então, tarde a todos. mas a minha pergunta, Eduardo, seria como que é num país como o Brasil, que tem tanta gente da cor da pele negra, entendeu? Como que é que a gente ainda tem tantos problemas de raça, tantos problemas de dificuldades religiosas, sabe? Num país que é majoritana negra. Como que é Sim. possível uma coisa dessa? A gente, assim, eu consigo, né? Eu faço história, como eu falei, e a partir dos estudos, né? Porque meu foco, né, na pesquisa, dentro da pesquisa em história, o meu foco é escravidão e pós-abolição. Eu consigo entender que tudo isso é fruto, né, de uma abolição forjada, né? Uma abolição forjada, assim, de modo ilusório, porque todos os problemas, né, do período do período colonial, do período imperial, né, do Brasil e, né, com a República, todos os problemas que continuaram, né, o acesso à educação, né, a questão do saneamento básico. Aqui onde eu moro é um local que ainda não tem estrutura de saneamento básico, né? Então tudo isso influencia. E voltando à pergunta que você fez, como isso é possível, realmente é absurdo, né? Estamos o quê? 132 anos de abolição da escravidão no Brasil e a gente ainda vê atos de racismo, vários tipos de formas de acabar com nossa fé, nossa cultura, né? Não só entre pessoas, mas também entre a própria estrutura mesmo, o próprio Estado, né? Limitando o próprio Estado de forma burocrática, né? Acaba limitando o acesso a benefícios, a várias coisas, porque as pessoas negras, em sua maioria, ainda não têm condições. Uhum. Bruno, eu vou te deixar entrar agora na conversa, né? Eu estava conversando com o Eduan e ele estava. Eu perguntei para ele, eu pedi para ele explicar por que esse dia de 20 de novembro tem significância para ele. Talvez você possa iniciar a sua fala falando para a gente se esse dia é importante
para ti e por quê? Qual o significado do dia 20 de novembro para você? Saudações, saudações a Saudações. todas as pessoas, obrigado. É, Primeiro que tem uma importância no sentido de demarcar um lugar no calendário. E demarcar no lugar do calendário é uma ação de potência em que a gente possa conseguir travar outras conquistas, né? Então, se existe o racismo estrutural, que ele se dá de forma histórica, cultural, econômica, e que vai implicar na educação, no sistema educacional nacional, né? Demarcar o 20 de novembro é um marco no calendário. Isso já é um ponto importante para a gente enfrentar outras conquistas ou reivindicar outras questões. Então, para mim, ele se faz importante nesse sentido. Mas não podemos deixar de pensar a folclorização do 20 de novembro quando reduz a nós negros apenas esse dia para falar de quem somos, porque somos todos os dias, a partir do momento que nascemos. E aí tem uma frase que eu vi na internet, eu não sei quem é o autor, mas hoje a gente já não está mais no Dia da Consciência Negra, a gente está no Dia da Paciência Negra. É Porque somos verdade. muito pacientes para tratar. Então eu acho que é muito nesse lugar. Ele tem a sua importância. É um ponto, é uma ação de enfrentamento. Né? É Sim, interessante que você eu, falou dessa data de comemoração, sabe? Que a importância de marcar a data. Mas o problema que às vezes acontece é que colocamos uma data, como você bem falou, e aí o pensamento só revolva a data e não o resto do ano. Acontece, por exemplo, com o Dia Internacional da Mulher, sabe, onde comemoramos a mulher naquele dia, mas o restante do ano a mulher está sendo espancada, sabe, batida, estuprada. E acontece também com a gente, como negro, né? Que nesse dia a gente celebra e tem toda esse foco no negro nesse dia, mas para os outros 360 e tantos dias do ano, ninguém se importa com o negro. E Eduan falou para a gente mais cedo que houve uma notícia de um homem negro sendo espancado hoje, entendeu? Justamente hoje. Vocês acham, vocês dois, que no Brasil já perdeu o significado do dia, que o dia é só um símbolo aí que só a gente lembra em novembro, ou está o movimento para a inclusão do negro está sendo crescendo pelo Brasil inteiro? O que achas? Eduardo, não sei se você quer começar. Bruno pode responder? Pode. Posso? Já Tá, que você pode falou, ser. né? Então eu posso responder. Não, eu posso responder, então. Não, eu posso falar, eu posso É porque eu falar. pensei que. Tá, então tá. Vamos. Mas só que eu tenho que lembrar vocês, a gente está falando um pouquinho rápido, temos nossos dois amigos intérpretes, vamos dar uma pausada de vez em quando para que eles possam conseguir seguir Traduzir. a fala, né? Olha, se a gente entende o racismo estrutural como controle de corpos negros para se manter o poder, a, a dominação, né, do capitalismo, que isso é histórico, econômico, social, desde uma propaganda de TV a uma embalagem de produto no supermercado, o racismo já está implicado. Então, nesse sentido,
tudo que a gente faça, a gente já parte da desigualdade. A gente já está desigual. Estruturalmente, já está desigual. O que eu acho é que os movimentos negros no Brasil e no mundo, né, mas eu vou falar do Brasil, os movimentos negros instauraram enfrentamentos importantes. Então, para que hoje tenhamos ações afirmativas, para que hoje eu, como jovem professor substituto da Universidade Federal da Bahia, isso são lutas de movimentos negros. Exato. Logo, a gente pode perceber que o racismo ele não acaba com a entrada de 3 professores negros numa estrutura de 34 professores brancos. Os 2 assassinos do homem negro que foi assassinado no supermercado hoje, ontem, em Porto Alegre, é porque a justiça, o Estado de Direito, rege o Estado que rege os nossos corpos. O direito pressupõe a igualdade, mas de partida, novamente, não somos iguais. E quem é que domina a justiça? O poder judiciário, que é racista. Então, nesse sentido, o avanço para entender a cultura negra, a gente, de certa forma, já entende. Somos negros. Ainda que não reconheçamos, as pessoas negras não reconheçam o racismo, elas sabem que existem e camufla. Né? A gente sabe que tem um poder da alienação consentida e como se domina os nossos corpos. Mas se tem um entendimento de que vamos continuar dominando, dizer para os negros não se reconheçam negros, mas se reconheçam pessoas humanas, porque todos nós somos iguais. E aí a gente diz assim: zumbi não existe. Eu sou igual a todos. E aí o que é que acontece? É uma forma de esvaziar as datas que não é para comemorar. As datas não são para comemorar. A data é para reconhecimento de um calendário que diz: olha, hoje a gente pode falar do racismo de forma direta. Por quê? Quem é que domina a sociedade politicamente estruturada pelo racismo? Não somos nós. Então, o fato de reconhecer ou não reconhecer, de valorizar ou não valorizar, não perpassa as pessoas negras. Até porque quem tem que entender que são brancas são as pessoas brancas que nos racializaram. Se a gente chegar, talvez, em alguns países da África ou alguns países da diáspora que tem a sua maioria negra e a organização política nessa perspectiva, a gente não vai ser considerado negro. A gente vai ser considerado pessoas. Mas, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, somos pessoas negras. Nos disseram que somos pessoas negras. Eu aprendi a ser uma pessoa negra assim que eu nasci. Então, esse lugar da data de 20 de novembro, da data da paciência negra, é um lugar de dizer, ó, a gente afirma esse ponto importante, mas, ao mesmo tempo, a gente continua reivindicando, porque a gente já parte da desigualdade. Então, a gente vai caminhando, né? Essa tela aqui tá preta, é uma tela preta. Mas há quantos anos na história a gente vê numa diáspora Brasil, em intercâmbio e conexão mundial, pessoas pretas dessa forma? Quantas vezes aconteceu isso na história? Há uma ação aí, mas essa ação não resolve. Mas ela é importante, ela é necessária, ela é urgente, porque estamos aqui. Sim. Pode falar, Eduardo.
Pode. Bruno, foi perfeito, perfeito. E assim, é emocionante mesmo estar aqui com vocês, né, no momento desse de troca, né? E ainda mais, né, quando a gente para perceber, né, que existem eventos, né, que são comandados, né, e que ao invés de estarem preocupados com essa com esse diálogo entre pessoas pretas sobre experiências e tal, né, produzido por pessoas não negras, né, justamente quebra com essa lógica do que a gente, enquanto pessoa preta, deseja, né, de fazer justamente essa conexão mesmo. E o evento está de parabéns por estar fazendo esse brilhante trabalho com, com a mediação Obrigada, dessa e de linda nada. moça. Sabe? E é como eu falei, né? E Bruno falou muito bem, né? Não é um espaço, não é um dia para celebrar, né? Mas um dia para relembrar, né? Relembrar o papel das pessoas pretas aqui, né? O quão importante as pessoas pretas no Brasil são, né? E sim, foi muito fruto, né, do movimento negro, principalmente nos 80, né, 100 anos, né, da abolição da escravidão, e o movimento negro estava lutando, né? E até hoje a gente vê todo esse movimento permanecendo e continuando, sabe? E é isso. É isso que eu acredito. E é importante que vocês ressaltaram, né, que a visão que nós temos de nós mesmos é uma coisa muito importante, né? Quem somos não é somente como os outros nos veem, mas também como a gente vê a nós mesmos, entendeu? E isso é o que a gente está precisando com festivais como este, para aumentar, né, a nossa consciência sobre nós mesmos, o que a gente tem para oferecer ao mundo, as coisas que a gente tem feito, como que a gente está empurrando todas as barreiras que estão nos restringindo todo dia, sabe, toda noite, embora que a escravidão terminou oficialmente, né, 100 e alguns anos atrás, dependendo do seu território, 130 anos, 180 anos, é quase 200 anos aqui no meu país, que oficialmente acabou com a escravidão, mas isso não quer dizer que toda a herança da escravidão ainda não existe aqui. Né? Ontem, em uma aula que eu tive com uma turma aqui na universidade, os meninos estavam falando que às vezes as coisas que acontecem não é evidência de racismo, que tem outras razões pelo quais, entendeu? Por exemplo, a situação de George Floyd, que virou famoso nos Estados Unidos, havia uma moça negra, né, na turma, que estava dizendo que talvez não fosse uma situação de racismo, entendeu? Que talvez fosse outra coisa. Então, a nossa reflexão como gente negra é importante na conversa, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês o papel de vocês neste momento, né? Vocês dois são artistas. Então, qual é o papel que você oferece para o mundo para ajudar essa consciência, essa reflexão sobre a nossa vida, nossas crenças, entendeu? Tudo que nós somos, nossas religiões, tudo mais. O que é que vocês estão fazendo para ajudar a empurrar a raça negra um pouquinho mais adiante, né? Não sei se a gente começa com o Eduan. Fala para a gente sobre a sua arte, o que é que você faz, né? Tá bom. Então, eu vou saudar, primeiramente, a ele. Olha, a gente pode colocar aqui para o povo, né? Você vai lá falando e a gente coloca para todo mundo a sua fotografia. Pode ser depois excelente. Quando eu terminar a minha fala, então. Certinho, Pode ser. tá.
Saúdo Exu, né? Modupé Exu. Porque, assim, ser artista é o movimento, é estar em movimento, né? Ser negro também é em movimento, né? E eu também queria chamar a atenção para uma coisa, é que quando a gente fala movimento negro, tende a unificar, né? Como se algo fosse algo, né? Muito, mas a gente sabe que são movimentos negros, né? Agindo, ora se articulando, ora procurando, né? Estratégias específicas a cada espaço, cada lugar. Sobre a minha atuação, o meu papel, eu procuro, né? Na minha arte trazer um pouco dessa estética africana, né, de representação africana dos próprios orixás, porque a gente sabe que nesse processo até as imagens dos orixás foram embranquecidas, né, elas foram perdendo suas características, de sua identidade e tal. Então eu busco sempre essa referência africana, né, sempre essa referência para poder transmitir aquilo que eu acredito, aquilo que a minha percepção sobre o que é o culto, né? O que é o que são os orixás. E é isso. Eu busco levar essa arte, né? Para as crianças, para as pessoas, né? Participei de um evento do Fórum de Educação Escolar Quilombola, né? Promovido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas daqui da Universidade Federal de Sergipe, onde eu fui bolsista. E aí eu tive um momento com uma criança, assim, pude conversar com ela, né? Ela do Quilombo, eu não vou lembrar o nome do Quilombo que ela faz parte, né? Ela de um quilombo e eu explicando o que é esse processo diaspórico através da arte, né? Eu peguei um papel e fui desenhando o mapa da África, fiz a América do Sul e fui mostrando as principais rotas, de onde é que a gente veio, né? De onde a gente foi trazido, né? Arrancado. Né? Uhum. E aí, de certa forma, isso, né? Ajuda muito nessa consciência, né? Ativa essa consciência, né? Outra atividade que eu desenvolvo, né? É oficina de arte. Oficina, eu falo sobre a cultura Ashanti, os símbolos Adinkra, e aí eu vou, né? Já fiz essa oficina junto com o Periferia Ambulante, que é uma organização não governamental, né? É um movimento mesmo, assim. Tem Margot Oliveira como principal, né? Expoente, participei, fomos numa escola aqui na periferia e foi ótimo, assim, as crianças ficaram, né, todas empolgadas com aquelas informações, né? Eu fiz essa conexão entre Brasil e África, né? Os símbolos Adinkra nos portões aqui no Brasil, né, nas ruas daqui de onde eu moro. Tem portões que têm as formas, né, dos símbolos Adinkra. Então, esse é meu papel, desde a minha estética, né, desde o meu visual, até aquilo que eu produzo. Eu tento alcançar esse público para que eles, assim como eu, né, pude perceber a minha identidade, entender a minha identidade, quem eu sou, que eles também tenham essa oportunidade, né? Tenham esse impacto, né? Porque a gente está preso dentro de uma cultura que não é a nossa, de certa forma. Certo, tá certo. Então, a gente poderia agora ver algumas das suas peças, né? Sim, E você sim. poderia explicar para a gente o que representa essas imagens e por que são importantes para a gente. Certo. Essa é uma reprodução de uma pintura que eu fiz em 2017, certo? Como eu disse, né? Eu estou nesse processo de busca pelo meu fazer artístico. Então, ao longo do tempo é perceptível mudanças, né? Do meu traço, enfim. Essa imagem específica, eu representei a figura de Exu, né? E tem alguns símbolos que eu gostaria de ressaltar, né? Temos 4 búzios, né, que formam uma encruzilhada. A encruzilhada, né, as ruas, né, a esquina das ruas,
onde forma uma cruz, é um local que Exu detém, que Exu transita, porque é um local de movimento, é um local de dinâmica, é um local, né, enfim, de vida, porque Exu é muito demonizado aqui no Brasil ainda. Né? As pessoas elas ainda têm uma concepção que associa, né, que é fruto, né, da colonização, inclusive, da figura de Exu com o diabo, né, sendo que Exu e diabo não tem nada a ver. Né? Exu é tão humano como eu sou, como eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, certo? Exu é essa figura, é o mensageiro, é o dono do movimento, Exu, né, Yorubá, o nome Yorubá, né? O seu significado em português significa esfera. Exu é como se fosse uma bola que não para. Exu está sempre rolando, vai para um lado, para o outro, né? Vai para a esquerda, vai para a direita, para frente, para trás. Exu está sempre em movimento. Então, Exu é muito importante para o culto ao orixá, porque é ele que faz essa comunicação entre os orixás e os humanos, né? Ele que é o mensageiro, o porta-voz. E para onde ele aponta. E também ele rege a, a, a virilidade, né? Você pode ver que ele está segurando um falo, e esse falo nada a ver, não tem nada a ver, né, com essa coisa hipersexualizada que as pessoas criam, principalmente com a figura do homem negro, que não tem nada a ver. Exu, ele rege a virilidade, né, a força, Elegbara, aquele que possui a força, Elegbara. Então, Exu é esse orixá importantíssimo, né, que faz essa ligação. E aí eu tentei reproduzir também uma ideia de um Itan que conta que Exu ele começou a ter fome e aí pedia à sua mãe, Iemanjá, para que desse comida a ele. E aí ela deu, né, um adié, que é uma galinha. E ele, não satisfeito, pediu um galo e ela foi e deu. Aí ele foi pedindo. Pediu um boi, pediu uma vaca, aí queria beber água do mar e começou a querer comer tudo que existia no universo. E esse ponto, eu abro uma aspa, não é parte do Itan, né? Não é parte da história. Isso é a minha concepção. Exu, já que Exu é uma esfera, né? Seu significado, né? É esfera, a gente pode associar Exu a como se fosse um buraco negro, né? E a gente está rodando em torno de um buraco negro, aquele que está, né, sempre buscando essa energia, né? E, enfim, e que circula, né? Isso é uma concepção minha, tá? E aí houve uma reunião com os orixás, né? Os orixás determinaram que Ogum, que era o próprio irmão dele, deveria acabar com ele. E aí Ogum, que era o guerreiro, começou a correr atrás de Exu para tentar pará-lo. E ele só comendo tudo e correndo. E toda vez que Ogum cortava ele, ele se multiplicava. Toda vez que Ogum cortava, ele se multiplicava. E aí a gente tem nomes de Exu: Exu Odara, Exu Tiriri, Exu Alaqueto, Exu Onã, enfim, né? Vários nomes para designar Exu. E é isso, é uma das formas para explicar por que Exu tem tantos nomes, né? E aí certo. Cada nome tem uma história também. E aí eu não vou me prolongar. Tá bom, vamos passar para mais uma peça? Eu queria só mais uma coisa, que é muito importante, que as pessoas associam a esse instrumento que ele carrega com um tridente do diabo também. Existe essa associação. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse símbolo que ele carrega simboliza justamente os 4 elementos, né? A terra, o fogo, o ar, ou a terra, fogo, ar e água, né? E água. Esses 4 elementos e também forma também uma encruzilhada. É isso. Aqui é a representação dele. Certo. É isso aí. Pode passar a próxima. Sim, vamos passar Você consegue colocar a de Oxalá? Espera aí.
Sim? Vamos lá. Essa aqui? Aí. Isso já é 2020, um pulo de 3 anos. E aí eu já trago nessa pintura Ai, como é que fala? Esqueci o nome técnico agora, mas enfim, já são carimbos. O fundo eu fiz com carimbos, né? Que formam caracóis. E o caracol é um símbolo próprio de Oxalá, porque o caracol ele é andrógeno, o caracol é lento, é devagar, né? E tem essa relação, né? Com a criação também, porque Oxalá tem essa ligação com a criação do mundo, né? Oxalá está ligado à formação dos seres humanos, à formação da vida, né? Da cabeça que nos orienta, né? E é isso, eu tento trazer um pouco dessa estética africana, até mesmo nos adereços, né? Porque algumas representações aqui no Brasil trazem coroas que nada a ver, que assim, não tem nada a ver com a estética africana, né? Geralmente são coroas, né? Muito mais inglesas, né? Coroas que não tem nada a ver com a ideia africana. E eu agora comecei com uma linha nova, né? Com colagem. E aí a coroa tem 3 búzios. Não sei se vocês perceberam. Vendo. São 3 búzios, né? E tem vários pontinhos que formam, que a gente chama de filar, né? Que é a coroa que cobre o rosto, assim como os Yorubá, né? Lá no templo, né? De Ilé-Ifé, os devotos de Odudua, né? Principalmente, né? O rei de Ilé-Ifé, ele usa uma coroa que vai até o chão, assim como o seu ancestral, né? O nosso ancestral Odudua. E é isto. Entendi. Obrigada, Eduan. E se a gente poderia agora, né, passar para o Bruno, porque Eduan é artista plástico, mas a gente tem o Bruno, que é um outro tipo de artista, né? Então, Bruno, fala para a gente da sua trajetória, qual é seu papel e como que você usa a sua forma de arte para poder avançar um pouquinho mais o nosso povo no seu cantinho do mundo, né? Ô Molu, Ogum, Oxum, Oxumaré, chama o pessoal, manda descer pra ver. Filhos de Gandhi, Iansã, Iemanjá, chama Xangô, Oxóssi também, manda descer pra ver. Filhos de Gandhi, mercador, cavaleiro de Bagdá, os filhos de Obá, manda descer pra ver. Filhos de Gandhi. Gente, eu não sou cantor, mas Ainda bem, né? mas até Carlos Henrique aqui deu risada, tá vendo? O que eu fico pensando é a construção do Brasil é uma construção que conserva nos terreiros de candomblé, nas religiões de matrizes africanas, um complexo filosófico, modos de vida. E aí nos faz entender, a partir da filosofia africana, ressignificada no Brasil, que a gente toca, a gente canta, a gente dança, a gente reza, a gente pinta, a gente vive em comunidade. Não é tão romântico. Mas dentro dessa complexidade, a ancestralidade me colocou artisticamente como artista da dança. Eu sou um bailarino, coreógrafo, diretor, professor de dança, agora na universidade, programador, diretor artístico. Tudo que eu puder estar desenvolvendo e produzindo com a arte do corpo. O corpo é uma tecnologia ancestral, então é esse lugar que me coloca no mundo. Por que eu digo que o corpo é uma tecnologia ancestral? Porque se a gente pensar o período de escravização no Brasil,
no navio negreiro, que os escravizados não podiam trazer os seus elementos, os seus objetos físicos, malmente a sua roupa. O que é que a gente herda? Da onde se preservou? O corpo. O corpo só. Uhum. O corpo é tecnologia ancestral. É no corpo. Qualquer que seja, qualquer coisa que a gente faça no mundo. É o corpo que está a memória está no corpo. A gente produz conhecimento no corpo. A gente está conectado por dispositivo eletrônico, por ondas eletromagnéticas. Mas por que a gente está falando e está conectado? Porque isso está se dando no corpo. A gente está se relacionando no corpo. E é esse lugar do corpo que eu me faço artista e pensador. E isso eu aprendi com meu pai e eu aprendi com minha mãe. Os meus principais teóricos de vida. E como eles me ensinaram, são esses lugares que eu, com a dança enquanto coreógrafo, enquanto diretor artístico, estou alertando para os meus pares e díspares quem somos. Mas não só no lugar de apontar o racismo, não. A gente precisa reconhecer as violências para reconhecer e dizer que existe, que é uma forma de enfrentamento, mas buscar também outras ações de enfrentamento. E a dança produz conhecimento. E da dança que eu falo é a dança negra, ou, como Patrick Aconi, senegalês, fala, danças negras. Então, eu criei em 2008 uma companhia de dança chamada Experimentando-nos Companhia de Dança, que é composta por artistas negros e de periferia das cidades da Bahia. Então, são muitos espetáculos que a gente construiu. Um tempo depois, a gente começa a circular pelos quilombos, pelos bairros, pelos grandes palcos da hegemonia. E a gente começa a desenvolver projetos e submeter projetos que só os brancos faziam. Mas quem veio antes da gente, outros artistas, também já estavam fazendo isso. E a gente chega aprendendo para reforçar o que os nossos mais velhos, as nossas referências estavam fazendo. Então é sobre esse olhar que a dança me proporciona. Então eu sou um coreógrafo de dança negra contemporânea, trazendo tecnologias para pensar o corpo enquanto manifestação cultural, enquanto produção de conhecimento. E isso no coletivo. Eu sou um coreógrafo de uma companhia que tem produtora negra, que tem bailarinos negros, assistentes coreográficos negros, design gráfico negro. Hoje, em sua maioria, tem formações de nível superior em psicologia, pedagogia, em cinema, né, em museologia, em comunicação, né, em dança, né, a maioria formada em dança. E entender que em 12 anos, depois de fundado uma companhia em que passou muitos artistas jovens negros como nós, a gente entende que o mercado continuava nos excluindo enquanto produtores artísticos em dança. E aí a gente cria o EPA, Encontro Periférico de Artes. Certo. E esse encontro periférico de artes, ele nada mais é do que um aquilombamento, do que reunir pessoas das artes para dizer: nós existimos, fazemos com uma qualidade imensa e exigimos um orçamento para a nossa dignidade econômica. Porque a negritude no mundo é a base da economia. É por conta da gente que eles dominam, eles controlam os nossos corpos por conta disso. A base da economia. O imposto está pautado na raça, que é a maioria da população aqui no Brasil. Eles que nós sustentamos os impostos. Nós que compramos os produtos brancos.
E aí a gente reúne, pensando nesse encontro periférico de arte, a reunião de várias linguagens artísticas numa programação aqui em Salvador, que dialoga com artistas do estado de São Paulo, do estado do Ceará, do estado de Minas Gerais, da cidade de Assunção, no Paraguai, no Rio de Janeiro, artistas de periferia, artistas negros, do cinema, do circo, do teatro, da dança, do audiovisual, das artes visuais. E a gente já fez isso em 3 edições. E com quase zero de recurso, conseguimos movimentar a cidade de Salvador, e o EPA, com 3 edições, se instaurou enquanto um evento de reivindicação dos lugares pretos, porque na periferia a gente já faz. A gente quer os centros da hegemonia para ocupar os nossos lugares. Então eu, como diretor artístico desse lugar, eu exijo, eu não estou pedindo, eu estou exigindo. A Constituição brasileira precisa ser respeitada. Então eu, como artista, exijo o meu lugar. E exigindo o meu lugar, estou exigindo o lugar dos meus pares, de Eduan, enquanto artista, enquanto tantos outros que a gente não conhece. Fui questionado, mas por que o festival não vai para a periferia? A periferia já produz cultura. Mas quem construiu o centro fomos nós. Quem construiu os grandes teatros, os grandes prédios? Quem são os funcionários das construções civis dos grandes centros e mansões dos brancos e poderosos? Somos nós. Então queremos os espaços que dizem que são centro, que é nosso por direito. Porque na periferia a gente já faz o pagode baiano. Na periferia a gente já produz as nossas danças periféricas. A gente quer ocupar um espaço em que a gente não quer ser só funcionário ou expulso desse lugar. Então é isso que eu faço. Exato. Exato. Eu quero teatro grande, eu quero o maior teatro da Bahia para acontecer o EPA. Eu quero que as danças periféricas que acontecem na rua aconteçam nesses espaços. Sim. Então eu sou essa pessoa, junto com um monte de outras pessoas, como Iná Irenan, pesquisadora, bailarina e produtora, como Raina Santos, coreógrafa, pedagoga de arte e cultura, como Fred Lopes, fisioterapeuta e artista multi, né? Como Fabrício, fotógrafo, percussionista, músico, bailarino, Claudiana, produtora executiva, formada em dança, coreógrafa e dançarina, e agora idealizadora de festivais. Então são muitas, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas eu falo o nome dessas pessoas que são autônomas e que constroem o EPA e que constroem a companhia. E eu sou essa pessoa que estou para aglutinar pessoas jovens como nós, para dizer, cuidado com o patriarcado, que a gente precisa dizer assim, vocês estão chegando agora, vão com calma. Não, a gente quer fazer também, estamos juntos. Então, vamos ver um pouquinho de um clipe que a gente tem um videozinho que resume o EPA. A ideia do EPA, né? Parabéns pelo trabalho. Coisa chique, né, gente?
Tá vendo, Eduardo? É assim que se dança. Muito chique. Mas Vamos a dançar minha todos pergunta juntos. seria, com todo esse trabalho que vocês fazem, é, existe também essa visão ainda dentro do povo negro, mas pior ainda com o povo branco, de que todo esse trabalho que a gente faz é uma forma de racismo reverso. Como que você Não, responde a essa ideia? Sim, Eduardo, vai lá. e de chamar atenção, porque já me falaram isso, eu fico assim, oi, né? Mas vamos lá, né? Porque assim, demonstra justamente aquilo que eles não têm realmente de consciência sobre as nossas dores, realmente, as nossas dores, quem sente é que sabe? É que busca, né? Eu sei que tem pessoas que têm acesso à educação e acabam descobrindo, né, todo esse processo diaspórico, né, e de como se deu e tal. Mas pessoas que não tiveram, né, aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que não tiveram esse acesso também compreendem, buscam formas de compreender e sabem sim que existe racismo, né? E aí tem pessoas que se colocam, que se posicionam, né? Que né? Buscam e tem pessoas que não, que encontram uma estratégia de sobrevivência se omitindo, né? Tem pessoas que preferem se calar, né? Para poder, enfim. Acho que eu estou falando muito rápido, né? Carlos, você está bem? Desculpa. Mas quando falam de racismo reverso, eu falo, geralmente são pessoas brancas, e eu digo, olha, você está equivocado, procure ler isso aqui, sabe? Você está equivocado, procure ler, se informar, né? Principalmente se for pessoas que buscam a religiosidade de matriz africana. Aí que, assim, não tem diálogo mesmo, é só, olha, eu oriento, sabe? Com respeito, com educação, olha, vá lá, seja feliz. É... E Mas é por isso. falar em religião, Eduardo, Hum. vocês dois são filhos de santo, né? Mas como que vocês conseguem? Porque vocês são dois indivíduos que, interessantemente, são os únicos membros das suas famílias que são filhos de santos. Vocês dois estão no meio de famílias ou católicas ou protestantes, e usando a sua arte, usando a sua religião. Mas como que vocês se enfrentam com os outros membros da sua família e com a sociedade? Eu queria Né? fazer um adendo, Faça. um pequeno. É que minha família, né, a minha macrofamília, como eu disse a você, que tem um grande, né, um laço grande, que se estende até Bahia, até Buenos Aires. Eu tenho primo em Buenos Aires, eu tenho família no Rio, eu tenho família em São Paulo, eu tenho família em Salvador, então é grande. E aí, sim, dentro do meu núcleo, aqui na minha casa, eu sou o único, né? Certo. O único que é de Candomblé, né? Mas na minha família, no macro, como eu expliquei, existem pessoas, né? Em Salvador tenho primas, Dani, Fabi, Ana Paula, Paulo Henrique, enfim, muitas pessoas assim que são de Umbanda. Tenho meu primo aqui em Sergipe, que é Candomblé também, Angola. E assim, como eu disse, foi um processo. Eu vou tentar diminuir o meu ritmo, porque eu fico, enfim, um pouco empolgado. Em nome Um de processo. Carlos, eu te agradeço. Foi um processo, assim, dessa minha busca por minha identidade que me levou ao candomblé, né? E foi um processo também fazer com que essa minha família, né, mais próxima, a geração de meu pai, elas pudessem compreender o que é essa religião, entre aspas, né, e essa cultura, porque mais que religião, né, é um modo de ser e de viver, sabe? Então, é basicamente isso. Não é nada sem luta, não é nada sem um choque, sabe? Sem esse embate. Sempre precisa ter esse momento meio, né? E depois as pessoas foram, né? Compreendendo, respeitando, né? Enfim. Mas é isso, pelo menos é isso. Eu queria também falar uma coisa importante que eu não falei no início, mas que eu acho que é legal para as pessoas entenderem assim mais ou menos minha trajetória. É que
2008, como eu te falei, né, naquela conversa, eu participei de um concurso com os filhos dos colaboradores da Universidade de Tiradentes, né, uma universidade conhecida aqui, e foi um concurso de arte. A temática era o Natal, e aí eu saí vencedor nesse concurso. Além desse concurso, eu também participei já agora em 2020 de um edital Quarentena da Gente, onde as pessoas tinham que produzir alguma arte, né, com relação à questão da Covid e como é que estava sendo desenvolvido os trabalhos assim em casa, né? E aí, com base nisso, eu montei um cartaz e fui premiado nesse edital. Acho que foi em abril, por aí. Foi em abril. E ontem eu recebi uma notícia, estava numa live da universidade também, do Departamento de Filosofia, e recebi a notícia de que fui o terceiro classificado no edital Arte do Quilombo, da Fundação Ainda Palmares. bem que a gente está tendo essa conversa neste ano, porque ano que vem você vai ser chique demais, eu não vou poder conversar contigo, né? Jamais. Eu vou ser humilde demais para me envolver no seu espaço. Tá vendo? Não, rainha, eu é que vou ficar sem jeito. Mas é isso, fui informado, parabéns, né? Busquei informação e realmente fui terceiro classificado no ranking Nordeste. Eu concorri, né? No primeiro, foram 600 inscritos. Na segunda etapa, né? Passaram 300, se eu não me engano, passaram 300 e pouco, e foram 100, são 100 escolhidos, e eu fui o terceiro do ranking Nordeste. Do 100. E aí já chorei, já pulei muito com minha mãe, sabe? Essas vitórias acho que alegram, né? Assim como me alegra, eu acho que alegram quem estiver assistindo, porque eu acredito muito nisso, que quando um dos nossos consegue algo, né? Eu sempre falo aqui para meu irmão e para minha sobrinha, eu falo que quando alguém consegue algo é para a gente vibrar junto, sabe? Pois é. Porque é assim que nós, o povo negro, vive em comunidade mesmo, não é isso? Ninguém consegue sem a ajuda, sem o apoio dos outros. É assim que a gente faz. Eu preciso também aqui, de forma pública, agradecer a minha prima Amanda Rodrigues, que me falou desse edital e só tinha menos de uma semana para fazer minha inscrição, menos de uma semana. Eu tive sorte que eu já vinha produzindo material e que daqui a pouco eu vou estar disponibilizando, né, para todos. Muito bom. Muito bom. E você, Dom Bruno, como que você consegue lidar com os problemas de religião? Porque ainda no Brasil estamos sabendo que o candomblé não é aceito, que ainda tem essas guerras religiosas, né? Que as pessoas que são cristãos e protestantes e tudo estão enfrentando fisicamente, né, os filhos de santo e tudo mais. Como que você consegue lidar com a sua família, com sua comunidade e com o Brasil, né, dentro da sua religião? Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, que é assim: que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos mostrar para você. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de piche e ficava preto, pretinho também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus! Essa música, ela é muito importante na história do Bloco Afro Ileaie, que é um dos principais do movimento negro aqui na Bahia, porque ela responde um pouquinho: que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar para você.
A questão religiosa, ela não é só religiosa. Devagar, Bruno, devagar, Bruno. Esse povo empolgado, não sei não. Peraí, tadinho do Roberto. Roberto, meu filho, respira. É Roberto, né? Roberto. Desculpa, Roberto. Carlos aqui já tá dando risada. Agora é a vez de Roberto. Você tá vendo? O Roberto nem consegue sorrir. Nem consegue. Calma, Roberto. Vou tentar de novo, Roberto. Então, Bora. a questão religiosa, ela não é só religiosa. A gente vai voltar para o racismo. O candomblé, ela é uma parte da estrutura do racismo, né? Uma parte desse comando. Então, quando eu reconheço, enquanto homem preto, enquanto bissexual, enquanto artista, tudo que está à margem da sociedade está junto. Então, a questão religiosa é mais uma. E se eu reconheço o racismo, eu tento, junto com a minha família, propor outras relações. Dizer para meu pai o que é o racismo, como se dá, para minha mãe, para os meus sobrinhos que dançam comigo quando vêm aqui para casa. Para minha família sempre tem uma conversa, tem uma proposição, né? Que eu acho que esse é um processo. Então, eu acho que essa é a forma de enfrentamento, inclusive religioso. Porque para mim o candomblé não é religião. O candomblé é um sistema cultural, filosófico. Eu repito isso. Muitos teóricos dizem isso, mas que bom. Porque quando a gente diz que é religião, a gente reduz. E a gente reduz não enquanto fé, mas a gente reduz enquanto a reivindicação das outras religiões que sempre dominaram as civilizações. Então, candomblé é modo de vida. Ensina a comer, a estar junto, a rezar, a cantar, a batucar, a ter ética, a construir, a se organizar socialmente. Então, eu acredito nisso, e a própria perspectiva religiosa me ensina a lidar com isso e reconhecer que não é negação religiosa, é racismo. E tem nome, racismo religioso. A gente precisa dar nome. Mas, em relação aos meus pares pretos, eles reproduzem o que o sistema racista faz com que eles reproduzam. Até outro dia, eu estava reproduzindo também. Então, esse é um processo, esse é uma forma de enfrentamento, de deseducar os meus pares, deseducar a minha família, as pessoas que estão ao redor. E aí, por perceber que a gente é tão poderoso, acontece a ideia do racismo reverso. O racismo reverso nada mais é do que o racismo. Mais um racismo. Porque não se trata de cor de pele de qualquer cultura. Se trata de dominação e subalternização de um grupo étnico pela raça. Então, quem acredita no racismo reverso, lute. Lute a sua luta. Brancos, torturadores e colonialistas, para vocês que eu estou falando, lute. Porque a nossa ancestralidade diz o que a gente é. Mas eu tenho vergonha da ancestralidade da branquitude. Porque é uma ancestralidade genocida. Então, nesse sentido, eu olho para os meus pares pretos e tento dialogar. E esse é um enfrentamento religioso. Gente, eu sou de candomblé, eu sou filho de santo, eu sou filho de Xangô. É uma energia da natureza, é um pensamento filosófico, é o lugar onde eu busco me conhecer, né? Xangô é um rei da cidade de Oió, na Nigéria. Xangô é o cara da justiça, é o cara dos raios.
É o cara. Então eu vou trazendo essa perspectiva filosófica para aproximar. Eu preciso contar, porque os santos católicos já são contados as suas histórias. Então, E aí eu conto, às vezes eu nem digo que é Xangô, depois eu digo, é esse que é meu santo, é esse que é meu orixá, é esse que é meu ori. Meu pai, Exu, é a televisão que o senhor está assistindo. Exu é o carteiro que entrega cartas. Meu pai, Exu, é o repórter que está na bancada do telejornal. Meu pai, o diabo, são os torturadores, não Exu, como disse meu colega Eduan. Eduan, sim. Então, são essas formas que o próprio Xangô me dá sabedoria para enfrentar as injustiças. Se o meu orixá busca a justiça, eu estou buscando a entender as formas de justiças que eu posso fazer com meu aspecto religioso, mas filosófico, sociológico, cognitivo, principalmente com a arte. Eu acho que essa é uma forma de enfrentamento. E eu fico muito emocionado porque é na religiosidade e nesse complexo cultural que me faz me conhecer Bruno, artista, homem negro. E é por isso, né, Bruno, obrigada. É por isso a necessidade da tolerância, né? Porque a tolerância, justamente, nada mais é que o entendimento que nem todos nós somos no mesmo nível, que vai demorar um pouquinho os outros chegarem a nosso nível de pensamento, nosso nível de filosofia, mesmo se eles não compartilhem, que eles possam pelo menos entender onde a gente está e respeitar o nosso posicionamento, né? Fala, Eduardo. Já que Bruno trouxe, né, as formas que ele utiliza para combater, né, os preconceitos, né, as intolerâncias religiosas, eu gostaria de compartilhar também a minha experiência. Acho Você que vai cantar será. para a gente também? Não, cantar eu não vou cantar, não. Apesar de fazer parte de um grupo de samba, mas hoje não vou cantar, não. Pode ser Ai, no canta, final. Eduan, canta, canta, Pode ser no Pois canta. é, final. traz o seu Canta, pai canta, com o Eduan. cavaquinho, vem lá, canta, canta, canta. Ai, ai. Aí você não me pegue assim de surpresa. Tá Eu bom, posso cantar no fala final, pra posso gente. cantar? Pode, claro. Tá bom, então tá, no final. É bom porque aí vai me dando tempo para pensar o que é que eu vou lançar aqui. Mas assim, voltando ao que eu me propus a falar. É, assim, minha busca, né, pela minha identidade que me levou ao candomblé, né? Que essa busca pela minha identidade é muito fruto da minha referência com meu pai, né? Meu pai músico, meu pai sambista, homem negro, enfim, é muito potente aqui. Hoje mora no Rio de Janeiro. Mas enfim, me aproximei do candomblé em 2012, 2013, né? Em 2012 eu já estava buscando informações, conversando com meu pai, né, para saber alguma coisa, amigos dele, né, que eram de candomblé. E aí em 2013 eu entrei no terreiro, né, no candomblé, ainda me chegando. E aí em 2014, 2013 ou 2014, não lembro. Enfim, eu fiz eu participei de um ritual, né, que a gente chama de Bori, que é um ritual para a cabeça, para a gente cultuar a nossa cabeça, para a gente fazer boas escolhas, para a gente centralizar, né, a gente se recompor de certa forma, recompor um equilíbrio que é necessário, né? E aí, através de um obi, que é a noz de cola, que é uma semente muito utilizada na África, que é uma semente, a gente, né, tem como uma semente sagrada. O meu pai de santo, ele jogou, né, e perguntou qual era o recado que tinha ali. E aí ele foi perguntando, é isso? Não, é aquilo? Não. E aí, é ancestralidade, aí confirmou que sim. Aí ele entendeu que podia ser alguém que já foi de axé na minha família, que o Oxaguian, né, o orixá, estava chamando a atenção. E aquilo me deixou muito curioso. Eu disse, quem será que foi de candomblé na minha família, né? Porque até então, nesse meu convívio, né, mais íntimo, só era eu, assim, não tinha outras pessoas. Tinha meu primo, que eu sabia,
mas, para além disso, eu não sabia. E aí isso começou a me fazer procurar quem eram os meus ancestrais. E aí eu comecei a conversar com meu pai está aqui, boa tarde. Ô, meu pai, muito obrigado por estar aqui. Prazer, prazer. E aí isso me fez procurar cada vez mais meus ancestrais. E aí, através de conversa com minhas tias, com minhas primas, a gente foi montando uma árvore, mas uma árvore muito pequena. Até que eu conheci Rosalina Santos, que é minha prima de terceiro grau. Ela tem hoje 96 anos, aposentada, fui costureira, né? E ela me falou sobre toda a nossa árvore genealógica, que a mãe dela tinha contado para ela, de pessoas que ela nem sequer conheceu. Enfim, fomos até a minha pentavó, da família do meu bisavô, da minha bisavó, certo? Certo. E até o meu tataravô, da família do meu bisavô. Meu tataravô se chamava Crescêncio. Ele foi escravizado no engenho Limeira, em Divina Pastora, no interior daqui de Sergipe. E a minha pentavó também foi escravizada no engenho Sapé, né? E até o meu bisavô nasceu por volta de 1870 e ele foi criado no engenho junto com a minha trisavó, que se chamava Simiana Maria do Sacramento. Ela foi alforriada, né? Foi liberta em 88, provavelmente. Isso acabou virando tudo uma pesquisa, né? É o que eu venho buscando cada vez mais através do, né? Agora eu vou começar a ir para arquivo, né? Para procurar. E descobri, né? Isso que meu bisavô era Rei da Chegança, que é uma manifestação cultural daqui de Sergipe. Descobri que o irmão dele também participava, né? Que essa coisa artística já está na nossa família, né? Que é muito forte, né? Descobri também que essa minha trisavó, né? Simiana, que já é a mãe do meu bisavô, ela viveu até 1950, mais ou menos viveu 100 anos, né? E outras coisas mais, assim, muitas informações. Eu consegui digitalizar fotografias, antigas fotografias de meu avô, dos irmãos dele, irmãs de meu bisavô, sabe? Encontrei também documentação já digitalizada, né, na internet, no site Family Search. Encontrei documentos de batismo do meu bisavô, de irmãs dele, né, de 1882, 1883, documentos de casamento. Então, quando eu apresentei isso para minha família, para essa geração, né, protestante, foi um choque. Foi um choque. Eu lembro que quando eu contei para minha tia que a mãe de meu bisavô, no caso a avó dela, né, tinha sido escravizada, ela chorou, sabe? E aquilo não passava na minha cabeça que alguém da minha família tão próximo tivesse sido escravizado. Não passava na nossa cabeça. Foi um choque, foi um choque. Então, eu descobri que enquanto a família, né, a família do senhor de engenho teve um neto, provavelmente, o coronel que foi dono da minha trisavó. Enquanto... Peraí, só um segundo, que dá um nó às vezes. O coronel teve um neto, né? Esse neto foi... O neto foi o neto. Esse neto foi... ele foi desembargador. Enquanto o neto dele foi desembargador, foi um homem político que teve acesso à educação. O meu bisavô trabalhou como carpinteiro, meu avô trabalhou como carpinteiro, meu pai, ele teve acesso à educação, mas não teve que trabalhar e teve toda uma problemática. E da geração da minha trisavó até hoje, né, eu sou nessa geração, não estou dizendo de outras pessoas, mas nessa linha eu sou o primeiro a entrar na universidade e estar me formando, sabe? Isso é muito simbólico, isso é muito significativo, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha família, sabe? E é isso. Eu tentei e eu tento toda vez mostrar que todo esse achado, toda essa
todas essas informações que eu acabei descobrindo sobre nós mesmos, né, foi fruto também desse meu contato com o candomblé, né? Porque se não tivesse recebido aquela informação lá, né, da semente, né, da noz de cola, né, do jogo divinatório, provavelmente eu chegaria de outras formas, né? Porque a gente sabe que a ancestralidade ela está presente até mesmo em conversas que a gente tem com nossa mãe, com nossa avó, sabe? Tudo isso Sem a gente chegaria perceber, né? sem a gente perceber, mas assim como aconteceu com essa prima, né, Rosalina, Certo. que recebeu informações da mãe, informações que já eram dos avós, dos bisavós e acabou chegando em mim, sabe? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. É essa forma que eu tenho para mostrar que o candomblé, sim, é importante e toda essa riqueza é fruto desse meu contato com o candomblé. Então, muitas pessoas pararam, né, com esse preconceito, assim, da minha família, pararam mais com essa resistência. Certo. Ficavam E tentando me converter. Sempre vai ter isso, né? Pois Né? é. Mas falar em resistência, um dos subtemas do festival é restituição, sabe? E justamente resistência, né? Então, a gente tem falado incrivelmente, sabe? Para quase 1h30, a gente está chegando lá, né? Mas eu queria parar para ir no encerramento da conversa para falar com vocês sobre essa ideia de resistência e restituição e reparo. E o que é para você o caminho que nós necessitamos seguir para chegar ao momento de restituição, para chegar ao momento de reparo, para chegar ao momento de resistência. O que é que nós temos que fazer, devemos fazer, o que podemos fazer um pouquinho melhor para que a gente chegue mais em frente, um pouquinho mais rápido. Bruno? Olha, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho algumas reflexões. A primeira, a branquitude, reconhecer seus privilégios e devolver o que roubaram de nós. Eu, às vezes, trago palavras duras, assim, mas eu não consigo ser outro, assim. Eu não consigo ser outro, assim. Parece até um sério, parece que, ai, ele é sério, é o tom de voz dele, né? Mas é isso mesmo, assim, a branquitude que tortura a gente, que é os donos do privilégio, eles precisam reconhecer. Porque o racismo é um problema deles, eles inventaram, eles precisam desinventar o racismo. A outra coisa, a gente já vem fazendo. Cada período da história a gente vem fazendo. O que as nossas mães, os nossos pais, história linda de Eduan, né? A avó dele já estava lutando contra o racismo, já estava fazendo, né? A gente já está fazendo, esse festival já está fazendo, né? A gente não está dizendo que o que a gente está fazendo vai resolver, mas a gente já está fazendo, senão a gente não tinha vivido essa história toda. Mas a gente dança. Toda cultura tem dança. E as culturas pretas se reúnem para dançar, que é onde a gente tenta digerir uma condição humana, que é o sofrimento. E é como a arte. E a busca da gente é trazer para os nossos pares para reconhecer o poder. Porque no dia que nós, pretes, né, nos reconhecermos como poderosos, já era. Já era. Assim como a gente luta pelo futebol no Brasil e a gente tira um técnico de futebol, a gente pode tirar o prefeito, Pois é. o governador, o presidente da República, presidente, certo. Principalmente o presidente da República.
Olha, vocês podem falar. Se eu falar, eles não vão me deixar entrar no Brasil mais, sabe? Eu falo, mas você vem, não tem nada, foi ela não, foi eu, Bruno. A gente precisa reconhecer os nossos poderes, e é isso que a gente está fazendo. As nossas histórias, esse festival, o que a gente faz é para dizer para os nossos pares, é possível. Reconheça o silenciamento de uma história, é o apagamento do futuro. Então, a gente precisa só reconhecer. Então, cada vez mais, falar para as pessoas perto da gente. Para as pessoas que convivem com a gente, que replicam, reproduzem as ações racistas. Porque é a forma mais forte que se tem da estratégia colonial, seja em qualquer lugar do mundo. A gente luta, mas não são todos que lutam. E eu acredito que o candomblé também nos ensina a lutar. Por exemplo, eu sou filho de Xangô. Xangô tem um machado, é o elemento. Ogum tem um agadá, uma espada. Yansan tem o Ieroxim, um rabo de cavalo que faz vento, ou de búfalo. Oxóssi tem um ofá, um arco e flecha. Oxum tem um abebé, um espelho. Oxalá, o Opachorô, um cajado. Se a gente entender que cada um de nós somos um orixá, e se a gente conseguir lutar do nosso lugar, a gente faz um xirê, e o xirê será a revolução. Entende? Então eu acho que é uma forma. No nosso próprio círculo de influência, a gente pode até fazer tudo o que for necessário. É isso. A gente precisa correr para cima. Só que nem todo mundo está preparado para pegar numa arma, poder bélico. Então tem intelectuais. Por exemplo, Silvio de Almeida, Sueli Carneiro. São intelectuais, estão desenvolvendo conceitos intelectuais da academia. Nossos pais, meu pai tem escolaridade até a 4ª série. Minha mãe só sabe escrever o nome. Mas ela está lutando, educando os filhos, os netos, me educando ainda, super jovem. É um tipo de luta. A gente está aqui, você no festival, propondo, conversando, fazendo essa rede. A luta de Carlos, a luta de Roberto. A gente, se as outras pessoas pretas, que não se reconhecem pretas, tomar essa consciência, aí já era. Exu chega acabando com tudo. E o que eu falo não é filosófico, é fato, porque é possível. Agora, não pode, a gente precisa dizer, uma coisa que eu acho que a gente precisa, dizer aos nossos que não é romântico. Não é falando mansinho para quem nos tortura, que vai amenizar. Porque a dor dói, mas a gente dança também a nossa dor. Certo. Então eu acho que essas são formas, e nós jovens, quer ir para a universidade? Vá para a universidade. Não quer ir para a universidade, quer fazer o quê? Faça o que você quer fazer. Você quer estudar o que você se qualifique aonde você achar necessário. Ouça a sua avó, deseduque sua avó, deseduque o seu pai, deseduque seu namorado, deseduque sua namorada, nos deseduquemos. É difícil, é muito complexo, mas é possível. Quanto mais pessoas pretas estiverem empoderadas, emancipadas, esse é meu objetivo na universidade. Porque está entrando alunos pretos e eu preciso dizer para eles, eu não sei aquele conceito não, eu também não, meu preto. Nem os brancos sabem o conceito deles, eles estudam Foucault há séculos. Você está querendo que a gente que não é do conceito deles vai entender Foucault? Então, assim, eu preciso estar nesse lugar. Eduan, quando estiver fazendo, realizando as suas produções, as pessoas pretas precisam entender também a arte, porque a arte que foi Picasso, mas a gente está falando de Eduan. Quem quiser ver Picasso, veja Picasso. Eu não sou contra Picasso,
Portinari, tem tantos outros. Mas a gente tem Eduan. Valoriza também o trabalho do Eduan. Isso. Então, veja, Eduan é tão quanto ou até mais, tá? Cada um vai no seu campo aí de... É só isso, de olhar para você, lindona, e reconhecer como uma diva, e não uma diva porque é bonita, mas porque é bonita mesmo. É porque a gente se reconhece, é perto, parece que é família, parece que a gente se conhece há muito tempo. É isso, a gente está fortalecendo. Então é isso, eu respeitar você, respeitar Eduan. Olha, observe, só aqui na minha telinha somos 5, só na minha telinha que eu estou vendo. Olha a tradução, como ela é tão importante para as pessoas pretas. É isso. Então eu finalizo a minha fala nesse sentido, que a gente acredite, mas que a gente não romantize os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são reais. E a gente precisa partir para cima. Alguns vão para a guerra. Outros trabalham na guerra. A gente precisa entender isso. Para fortalecer aqueles que vão para a guerra, né? Outros tocam tambor para pedir energia ao axé. Outros maceram a folha para curar a ferida da bala daquele que estava na guerra. É disso que a gente está falando, né? Então eu acho que o candomblé ensina isso, não como religião, mas como modo de vida na África e nas diásporas. Então, assim, deixo o meu agradecimento muito grande. Hoje é sexta-feira, dia de Oxalá, Ipababá, Xeuí, Ipababá. E agradeço, assim, a Carlos Henrique pela sua competência e sua negritude estar aqui com a gente. A Roberto, que riu ali, que eu falo rápido. E a você, eu vou te chamar de rainha, vou imitar Eduan, porque você é, e a gente é chique, porque você é essa pessoa chique que nos coloca. E Eduan, satisfação te conhecer, quero te sequestrar para a gente conversar mais, para a gente produzir junto. E a forma de a gente combater o racismo é a gente se juntar, se a gente se gostar, se a gente tiver afinidade. E eu acho que é isso. Como dono do meu ori, Xangô, Caô, Cabiecilha, Obanixá Caô, Caô, Cabiecilha. Muito obrigado. Caô. Eduan, para finalizar, você tem um minuto, sabe? Porque já entra uma outra conversa com a gente. Então, eu aproveito a fala dele para dizer que a gente precisa ter como base justamente, né, esse retorno às nossas raízes, para a partir dessas raízes a gente ter poder, né, e impulso para construir o nosso futuro, construir o nosso presente e o nosso futuro, sabe? Saber que a nossa luta não começa aqui, né? E que, inclusive, esse trabalho meu que eu venho desenvolvendo também não começou aqui, isso já vem sendo desenvolvido pelo meu primo Roberto, a partir do momento que ele começa a juntar as pessoas. E é isso, a gente precisa cada vez nos organizar, né? E nos juntar cada vez mais, tendo como base as nossas raízes. E é isso, busquem suas raízes, né? E é aquilo, né? Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Somos os sonhos dos nossos ancestrais. E a gente vai fazer acontecer esse sonho. Ele queira ou não queira, vai acontecer. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela troca, pela oportunidade de conhecer você. Eu tomei como família, porque é impressionante, assim. Estou muito grato, muito feliz de estar aqui nesse espaço, dividindo essa conversa com o Bruno, com você, com o Carlos e com o Roberto. Tá, ok. Eu gostaria muito também agradecer vocês dois pela conversa. Foi excelente estar aqui junto com vocês. E muito bom trabalho vocês dois estão fazendo, né? Continuem na luta, continuem no trabalho e a gente vai continuar se comunicando. Foi ótimo conhecer vocês e eu não vou largar vocês tão facilmente, não, né? Por enquanto, eu vou passando para a Érica para que ela possa encerrar essa nossa conversa e nós preparar para a próxima conversa que está chegando dentro de uns 15 minutos. Tá bom? Obrigado, beijo do coração para vocês. Muito axé. Beijo! Obrigada.
Edwin and Bruno, Carlos and Roberto. Heather, thank you for that brilliant conversation, for helping us to really commemorate this Black Consciousness Day. We continue with 2 more conversations before we end our commemoration today. At 4, we're talking about fostering Black identity in spaces of learning. That conversation would be led by Dr. Brent Maximin. And at 7, we have our conversation with giants, led by Mr. Llewellyn McIntosh, and our panelists for that discussion, Dr. Merle Hodge, Brother Kafra Cambon, and Alan Haywood, talking about Black consciousness in the Caribbean, revolution, and writing. Thank you so much. Obrigada. All the best. Enjoy the rest of your afternoon.